Pessoal, pois é, o dono de negócio agora é do Internacional. Aqui do meu lado tá meu amigo Ricardo, meu sócio, companheiro. Esse cara aqui, ó, ele é empreendedor, agarrador e faz acontecer. O Ricardo tá morando nos Estados Unidos, né? Mudou para lá e nós fundamos uma empresa aqui. Na verdade, ele fundou e me convidou para participar dela como CTO da empresa, dessa startup, a qual eu me sinto muito honrado de fazer parte. Esse é um cara que eu admiro demais. Você pode ver pelas carequinhas nossas, são bem parecidas aí, né? E também pelo espírito empreendedor que a gente tem aí, cara. Ou seja, o cara que é empreendedor, bicho, ele sofre muito para fazer as coisas acontecer e esse cara aqui faz isso. Ricardo, seja muito bem-vindo, meu irmão, ao podcast Tom de Negócio. Imagina, Ed, eu que agradeço pela oportunidade. Para mim é uma honra poder participar desse projeto. Eu também pode ter certeza absoluta que a reciprocidade existe e eu também te admiro bastante como profissional, como empreendedor, como amigo. E assim, para mim é uma honra ter tido a oportunidade de te conhecer e a oportunidade do convívio e a oportunidade de te Oh, trazer como sócio para um negócio. Pode ter certeza que a recíproca é extremamente verdadeira, meu amigo. bacana, bacana. O Ricardo, ele tem uma empresa aqui em Uberlândia. Hoje você mora em Boca Raton, Boca Raton, na Flórida, né, Estados Unidos, né? É isso? E Boca Tá, Raton, na Flórida. tá. Ele tem uma empresa aqui de medicina, trabalha aqui em Uberlândia, já é da área, e nós fundamos, né? Ele fundou uma empresa chamada Go Doctor, ele vai falar, vai apresentar para você o que é a Go Doctor, que também é no mesmo segmento. Porém, cara, vou falar uma coisa para você, é uma evolução, uma revolução do mercado, nesse mercado de medicina do trabalho. Ricardo, fala para nós um pouquinho o que é a Go Doctor, cara. Então vamos lá. Eu vou direto ao ponto. A Go Doctor, você falou muito bem. Eu acho que a palavra ideal para o que representa o projeto Go Doctor é revolução, né? Top. Empreendedor que se priva de não evoluir, de não abrir a mente e os olhos para o que está acontecendo no mercado, ele está fora da jogada, né? Então, assim, o processo de evolução tem que ser constante. Nós temos uma empresa de medicina do trabalho, como você mesmo mencionou, em Uberlândia. É uma empresa familiar, é uma empresa pequena, mas que atua no mercado já há mais de 20 anos em Uberlândia, Boa. que é a Proseg, Medicina do Trabalho. Então, assim, conseguimos uma fatia do mercado, a gente conseguiu fidelizar bastante os clientes que a gente tem e temos crescido organicamente. E a Go Doctor surgiu em 2016. Para quem não sabe ainda, quem vos fala aqui é um ex-bancário. Então, eu já fui CLT um dia. Eita. Aliás, a minha carreira eu fui CLT. Eu não comecei a empreender jovem, né? A minha Aham. carreira começou aos 15 anos como frentista de posto de combustível. Você sabe disso, eu tenho o maior Ó, que orgulho. história, cara. Eu tenho o maior orgulho de falar isso. Eu já fui frentista de posto de combustível, né? Eu venho de uma família humilde e eu tive que arregaçar as mangas desde cedo para conquistar o que eu conquistei. Então, assim, eu já fui frentista de posto de combustível, Ed, já fui corretor de imóveis, comecei minha carreira em bancos como Olha, estagiário, e aí lá eu fiz carreira, fui assistente de gerente, fui gerente de agência pessoa jurídica, gerente de agência de alta renda, e no final da minha carreira eu cheguei a gerenciar 43 agências e eu fui vixe. superintendente regional do Triângulo Mineiro pelo Banco Santander, foi onde eu encerrei minha carreira em 2016. E aí, encerrando a minha carreira em 2016, na verdade, não encerrei a minha carteira, eu fui encerrado, porque eu fui demitido do banco, né? Sim. Então, assim, eu precisei levar um tombo para me reinventar, e foi aí que surgiu o Ricardo Empreendedor. Olha, E eu digo, não cai uma folha de uma árvore sem que não haja um propósito. propósito. Verdade. Hoje, naquela ocasião, eu perdi o chão. Foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida, porque eu me entregava de corpo, alma e coração ao meu emprego. Eu apostava todas as minhas fichas numa carreira internacional, que sempre foi o meu objetivo. E aí, em 2016, eu fui pego de surpresa e simplesmente fui demitido. E aí eu decidi não mais trabalhar para as pessoas, eu decidi aposentar minha CLT e decidi passar para dentro da Proseg, que é uma empresa que era então Bacana. uma empresa pequena, familiar,
e expandir os negócios da família e concentrar os meus esforços e as minhas energias no negócio próprio. E aí, Ed, eu gastei 3 solas de sapato. Eu comprei 3 solas de sapato visitando as empresas, prospectando clientes, aumentando a base de clientes da Proseg, consegui implementar tudo que eu tinha de Legal. conhecimento em bancos. E aí, durante essa jornada na Proseg, foi onde surgiu a Gold Doctor. Eu comecei a reparar, estando do lado de dentro do balcão, porque antes eu ficava só lá na parte estratégica, né? Minha esposa que cuidava, então eu só dava os pitacos. Mas estando dentro da operação, eu enxerguei uma grande oportunidade em 2016. Eu comecei a perceber que vários médicos ligavam pedindo oportunidade de emprego. E isso me chamou muito a minha atenção. Que eu pensei, caramba, olha a quantidade de médicos que liga aqui pedindo oportunidade. Geralmente médicos recém-formados. E isso me chamou a atenção, Ed. Eu falei, caramba, eu não tenho como dar oportunidade para esse tanto de médico. E eu sou um cara, Ed, que assim, eu tenho prazer em servir as pessoas. Isso está no meu DNA. Tanto que o slogan da Proseg é cuidar de pessoas. Esse é o meu lema, esse é o meu mantra. Ninguém tira isso de mim, ninguém me prova o contrário. Quando você ajuda as pessoas de forma genuína, o universo conspira em seu favor e isso volta para você. Verdade. Bom, então, assim, é até o slogan da Proseg, cuidando de pessoas. E aí eu vendo um monte de médico pedindo oportunidade, eu pensei, caramba, né? Eu comecei a me coçar de vontade de dar oportunidade para todo mundo, mas uma empresa pequena, não tinha como. E eu pensei o seguinte, gente, por que não criar uma plataforma e um aplicativo onde, de um lado, a gente tem uma série de médicos recém-formados precisando de uma oportunidade de emprego. De outro lado, tem milhões de empresas precisando fazer medicina do trabalho, porque medicina do trabalho, a legislação exige que as empresas façam. Então, é algo obrigatório. Por que não juntar essas duas pontas e criar um aplicativo para resolver as duas óticas e as duas dores? Então, assim, a minha inspiração foi o Uber. O Uber tem lá uma pessoa que tem um carro que quer trabalhar e querendo atender uma outra pessoa que está na outra ponta que quer um táxi. Uber une as duas pontas, tira uma comissão daquilo e dá todo o suporte para o taxista e para o usuário. Essa foi a minha inspiração. E foi aí que eu criei a Gold Doctor. Foi aí que surgiu a ideia da Gold Doctor. Eu falei, caramba, por que não? E aí, lá em 2016, eu comecei a procurar, comecei a pesquisar e foi onde eu conheci o Ed. Vixe, foi em 2016? Não, 2016 ou 2017? Foi no final de 2016. Foi final de 2016, foi. Não. Foi 2017 que eu comecei com o projeto Gold Doctor. Então, foi final de 2017, meados de 2017, salvo engano. E aí eu comecei a procurar em empresas para desenvolver o aplicativo. Para mim, isso era um bicho de 7 cabeças. E eu falei com várias pessoas. Várias. Inclusive, eu falei com uma empresa grande aí, não tem problema fazer propaganda negativa, não, porque eles merecem, tá? Salvo engano, o nome da empresa é Softbox, é isso mesmo? Aquela empresa que tinha. Nem existe mais, não, Softbox, não. Pode falar mal, não tem problema, não. Essa empresa eu acho que foi comprada até pela Magalu. Pela Magalu. Isso. Eu pedi um orçamento para esses pessoas, eles demoraram 60 dias. Eles não me deram a mínima moral. E olha que, assim, eu descobri que para desenvolver um aplicativo é caro, não é barato. Você sabe disso. Sim. Eu devo ter falado com uma meia dúzia de pessoas. E aí, eu falei com esse senhor que nós estamos conversando aqui, com o Ed Ai. Senhor, por causa dos meus cabelos brancos aqui. E eu tenho um conceito comigo, Ed, que, assim, eu nunca vou no orçamento mais barato. Porque o mais barato nunca vai ser o melhor. Ponto. Eu vou no cara que demonstra interesse, entusiasmo, que tem brilho nos olhos, que tem propriedade no que diz. Eu encontrei isso em você. Legal. Você comprou o meu projeto com entusiasmo, de bom grado,
né? É, enfim, na época nem foi o mais barato, mas você foi a pessoa que melhor me atendeu, que me deu retorno prontamente, que demonstrou interesse no projeto. E por essa razão eu escolhi você, Ed. Estou até falando isso aqui. Eu acho que eu já até comentei isso com você. Já Por essa razão, comentou. você para desenvolver, e aí a gente começou a nossa jornada lá em 2017, 2018, e aí foi uma luta para desenvolver esse Foi. aplicativo. Perdi noites e noites de sono Aham. desenhando o aplicativo, falando, Ed, quando aperta esse botão tem que acontecer É. isso, isso, isso. E o Ed falava, mas não é tão simples assim, porque para quem desenha é fácil, eu quero Pô, ver desenvolver. o idealizador da ideia é muito fácil, é só apertar um botão e tudo acontece, né? Mas a hora que É, vai programar é outra aperta um coisa. botão É, acontece a mágica, né, Ed? aham, Mas é Foi, verdade. foi assim que surgiu a Go Doctor. Estamos funcionando em Uberlândia. E a Go Doctor é uma revolução no modo de se fazer medicina do trabalho. Ponto. Ó, deixa eu Isso falar uma coisa, é é verdade. Isso é verdade. Deixa eu falar uma coisa. Você que está vendo aí, a Go Doctor, na realidade, o que nós criamos, que foi desenvolvido aí, é um Uber da medicina ocupacional. Por exemplo, cara, você tem que demitir um funcionário. Ao invés do funcionário ir lá numa clínica fazer o exame, etc, etc, é o médico que vai até a sua empresa e realiza esse exame. Olha só como nós invertemos os papéis, né? Se você exatamente. precisar admitir ou demitir um funcionário, você entra na plataforma da nossa Go Doctor lá no aplicativo, faz a compra do exame, o médico vai até a sua empresa e realiza o exame ali que tem que fazer. Aí são exames admissionais, demissionais e periódicos, né, Ricardo? São esses Exatamente. 3 anos que a gente faz e além de já transferir isso lá para o e-social, né? A gente está fazendo a questão da transferência lá para o e-social também. Exatamente. Então, assim, eu costumo dizer que a nossa solução, Ed, é destruidora. Destruidora porque Ó, pode falar. O Ricardo tem um trem com ele, é o seguinte, um trem com ele, olha só o Mineiro, tal do Mineiro falando. Ele tem um negócio com ele que ele fala assim, quem usa Gold Doctor uma vez não deixa de usar nunca mais, né? Toda vez que nós encontramos ele fala. Não, não deixa, é caminho sem volta. Quem Aham, usa uma, deixa de usar nunca mais. Isso é que nem carro com ar-condicionado e direção é. hidráulica. Aliás, hoje em dia não existe mais, né? Nós somos. É, hoje em dia não existe mais, mas Não, antigamente tinha carro sem aham. direção hidráulica. É verdade. Acostumar com E coisa boa é você fácil usava, demais, né, Ricardo? lógico, você usava o carro lá com aquela direção dura, aí você passa por direção Vira hidráulica, não volta hidráulica, mais. volta Não é não. caminho, volta, É, é evolução, não tem volta, não retrocede. Ar-condicionado é a mesma coisa, carro automático é a mesma coisa, e é aí não verdade. volta mais. É uma evolução, é um caminho sem volta. Por isso que eu digo, quem usa Gold Doctor uma vez, não deixa de usar nunca mais. O nosso churn é zero, porque usou Isso é uma vez verdade. Eu sei e porque eu eu acompanho, ela acompanha também, ela sabe de tudo que está acontecendo aqui, né? eu costumo dizer que a solução é destruidora, Ed, por quê? A comparação é muito simples. Seu funcionário pega uma ordem lá, uma guia de encaminhamentos, às 8 da manhã para fazer um exame admissional. Aí ele pega o ônibus, ou o carro dele, ou a moto, seja qual for o meio de locomoção dele, vai até uma clínica de medicina do trabalho, então ele tem todo esse tempo de deslocamento, né? Deslocamento, ok. Quando ele utiliza o transporte público é maior ainda e tem o custo, né? De qualquer forma, o custo existe, seja para o ticket do transporte público, seja para o combustível, e o tempo é inquestionável, o tempo que ele gasta de locomoção, de deslocamento. E aí, chegando lá, ele dá os dados dele, preenche uma ficha, pega uma senha, entra numa fila, ele demora metade de um dia, a manhã inteira, Verdade. esperando para fazer o exame que, na prática, quando ele está frente a frente com o médico, chegou a vez dele de ser atendido. 5 minutos 5 minutos. durou o exame. 5 minutos. 5 minutos. É um questionário de anamnese, alfere a pressão, 1, 2, 3, histórico de doença, fumante, Acabou. bomba, atestado. Com a Go Doctor, a pessoa entra no aplicativo, faz o agendamento no horário que ela tem disponível, o médico vai até a empresa e faz o exame em 5 minutos. Por isso que eu digo que a solução é destruidora. Simples assim. Caminho sem volta, viu? Caminho sem volta. Isso é verdade. Ricardo, ó, você falou uma coisa interessante no começo. Questão de você ajudar as pessoas. Na realidade, a Goldoc está ajudando duas pessoas, né, que eu vejo aí, duas figuras.
O Exatamente. empresário, a empresa e o médico também, né? Da terceira pessoa que é o funcionário também. O que que acontece? Como que você ajuda o médico? Porque o médico ele pode se cadastrar na plataforma, na GoDoctor e fazer parte desses atendimentos, correto? Como que você está Correto. ajudando a empresa? Você está ajudando a empresa porque você está levando um médico até lá, então você ganha tempo nisso aí. Como que você está ajudando a funcionar? Todos os riscos envolvidos dele fazer o exame até chegar lá na clínica também, ele nem precisa sair da empresa, né? Eu acho que isso aí você está cumprindo realmente, de fato, a sua missão, que é o que você falou no início da nossa conversa. E eu acho isso muito bacana. Fala para nós a questão do médico. Por exemplo, às vezes pode ter gente que está ouvindo esse podcast nosso aqui que é médico. Fala, cara, eu quero participar desse projeto de vocês. Como que o médico ele se filia a GoDoctor para fazer os atendimentos na GoDoctor, pela GoDoctor? Como que é? Vamos lá. Muito simples. Primeiro, importante dizer, não existe custo nenhum para o médico se Boa. cadastrar no aplicativo. É absolutamente gratuito. O médico só precisa baixar o aplicativo. Para baixar o nosso aplicativo, ele basta ele procurar pelas lojas da Apple ou Do da Google, né? Android, Aham. Go Doctor Mobile Medicine, né? Go Doctor Mobile Medicine, falando Uhum. em português. E para ficar fácil o pessoal achar o nosso aplicativo aí nas lojas. Tem tanto na Apple quanto na Google Store. Ele baixa o nosso aplicativo, faz um cadastro rápido, que ele não vai gastar 10 minutos. As informações que ele vai alimentar a nossa plataforma são informações básicas. Nome completo, o CRM dele, né, do Conselho Regional de Ok. Medicina, isso dele, informações básicas. Bom, feito isso, vai vir uma aprovação para o nosso staff, para a nossa equipe. Ok. Uma pessoa da nossa equipe vai avaliar a documentação dele, vai avaliar o CRM, vai checar se o CRM dele realmente é um CRM válido, se o Ok. status está aí, e vai validar esse médico na plataforma. Ok. Validando esse médico na plataforma, ele recebe um e-mail imediatamente dizendo: você está apto a fazer atendimentos de medicina do trabalho. O médico coloca os horários que ele tem Legal. disponível na plataforma. Repito, são os horários que ele tem disponível. Então, assim, por que é interessante? Muito médico recém-formado, às vezes dá plantão, né? Ok. Às vezes está fazendo uma especialização. E aí ele tem, por exemplo, nós temos médicos na nossa plataforma, nós temos um médico na nossa plataforma que só tem disponibilidade às quartas-feiras, das 4 às 6 da tarde. E ele só coloca esses horários disponíveis. E alguma empresa vai enxergar esse médico a partir do momento que o médico disponibiliza a agenda dele na plataforma. As empresas que querem comprar estes Compra. exames vão Ok. enxergar ele e vão comprar o exame. Falar, médico, eu quero esse atendimento aqui. Então, o médico só disponibiliza na agenda o horário que ele tem disponibilidade. Então, repetindo, respondendo a tua pergunta, como que o médico se credencia em nossa plataforma? Baixa o aplicativo, faz o cadastro, ele vai ser aprovado e disponibiliza tempo na agenda. Zero de custo. Zero de O médico custo. vai ter como se fosse, eu costumo dizer isso sempre, um negócio digital na palma da mão dele. Ok. Uma franquia digital na palma da mão dele, sem nenhum custo, sem nenhuma responsabilidade jurídica com isso, onde ele vai poder trabalhar de acordo com as vagas que ele tiver eventualmente na agenda dele, simples assim. Uma outra pergunta agora. A GoDoctor, ela tem limitação geográfica? Por exemplo, nós podemos atender qualquer estado do país? Como que você vê isso? Zero de limitação. Ah, Zero. beleza. Nós podemos atender, inclusive, qualquer país Ó, que tenha legislação parecida com a nossa. É óbvio que a gente não está atendendo em outros países. É óbvio que nós não estamos atendendo em todas as cidades do Brasil. Muito pelo contrário, estamos começando agora aqui em Uberlândia, Uberaba, Prata, ok. porque nós temos ainda médicos filiados em todas as cidades. Uhum, Mas esse negócio é um negócio exponencial, é um negócio escalável e não escalonável. Existe uma uhum, diferença muito grande entre ter-se um negócio escalável e um negócio escalonável. uhum. Vou dar um exemplo. A nossa empresa de medicina do trabalho de Uberlândia é uma empresa tradicional. Ok. Existe um imóvel, existe tijolo, eu tenho conta de energia, de água, é,
de telefone, de internet, Internet, tudo, funcionário. funcionários, ponto. Este é um negócio escalonável. Uhum. Para eu crescer o meu negócio, eu tenho que adquirir outro imóvel, contratar mais Criar outro. pessoas e por aí vai. Esse é um negócio escalonável. O que é um negócio escalável? É o exemplo da Go Doctor. Uhum. Para eu começar a atuar em Uberaba amanhã, eu preciso de um médico lá e mais nada. Ou E aí, se eu seja, quiser atuar operação é em rápida. Araxá, eu preciso de um médico em Araxá. Eu não preciso de um tijolo, de um funcionário a mais. Esse é o conceito e a diferença de um negócio escalável com um negócio escalonável. Por exemplo, você tem Netflix, não tem? Uhum. Você, Ed, tem Netflix, não Tem, tem? tem. Alguém te ligou para te oferecer o negócio? Não. Não, Você entrou na plataforma e comprou. E foi. se a Netflix, do dia para a noite, tiver, vou dar um chute aqui, 50 mil usuários a mais, ela comporta sem ter um custo a mais com isso, um centavo Sim, de custo. Então, sim. esse é o conceito de um negócio escalável. E a Go Doctor é um negócio escalável porque é 100% digital. Então, Uhum. respondendo à sua pergunta, não tem limites, podemos atuar em qualquer lugar do território do Brasil. Lógico que não estamos atuando ainda. Esse é o nosso objetivo. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Então, Massa, não existe massa. limite. Não existe limite. Ricardo, agora, cara, você tá vendo aí, ó, você que é dono de negócio, você tá vendo que quem tá andando conosco aqui é só gente, ó, topzera e gente que tá tracionando e fazendo as coisas acontecer. Agora fala pro dono de negócio, porque uma coisa que nós temos que levar em consideração é o seguinte: nós temos que mudar a cultura que eu vejo dos empresários. Eu sou empresário, você contou a sua história que você trabalhou de carteira assinada por um bom tempo, né? Sim. Eu nunca trabalhei de carteira assinada, que eu lembro que eu trabalhei de carteira assinada, acho que foi, cara, 8 meses, eu acho, da minha vida. Nunca. Sempre, cara, ixi, meu corinho já tá grosso aí de ser empreendedor. E eu vou falar como dono, cara. Vou falar agora como dono que às vezes o dono ele vai numa rotina ali. Ah, então meu funcionário já está aqui, já manda lá para a clínica para fazer exame, já a vida que segue, admissional, demissional, etc, etc, né? Queria que você falasse para o dono do negócio que está assistindo isso aí, como que a Go Doctor, nesse caso aqui, vai ajudar ele bastante na questão administrativa e operacional dele quando ele tiver que fazer algum exame admissional, demissional ou periódico. Que dica que você dá para esse dono pelo usar a Go Doctor? Olha, a palavra-chave para responder a sua pergunta chama-se eficiência. É muito simples. Eficiência e ganho de tempo. Por quê? Boa. O funcionário dele, para fazer um exame periódico, por exemplo, o funcionário dele está lá em plena atividade na empresa e ele precisa fazer um exame periódico. Ele vai gastar meio período do dia, no modelo tradicional. Então, dono de negócio, se você está assistindo esse podcast aqui, o recado que eu tenho para você é, utilizando a Go Doctor, esse meio período do dia que você perderia para fazer um exame de rotina periódico do seu funcionário, que ele tem que fazer uma vez por ano, utilizando a Go Doctor, o seu Legal. funcionário vai gastar 5 minutos e não vai perder nada de produtividade da sua empresa. Calcule a hora de trabalho do seu funcionário, que você vai utilizar a Go Doctor uma vez e não vai deixar de usar nunca mais. Se você fizer o cálculo do custo que você tem de deslocamento e do tempo que você perde com o seu funcionário, horas de trabalho, Verdade. eu estou falando de funcionário. Agora, Né? imagine uma empresa que tem 10, 20, 30, 40, 50. Se você calcular a hora de trabalho do teu funcionário, você vai perceber que o ganho em produtividade e em eficiência vai Verdade. aumentar sensivelmente. Então, esse é o recado. Eficiência é o nome do jogo. O que antes você gastava meio período do dia para fazer, agora você faz em 5 minutos. E isso Legal. volta para a empresa em produtividade, em eficiência. É, isso que o Ricardo está falando é interessante, porque eu trabalho na área de tecnologia e a maioria das empresas hoje elas estão automatizando muita coisa, muito processo e muita coisa. Então a Go Doctor ela vem também para ajudar nisso aí, né? Que é automatizar esse processo seu que você tem dentro da sua empresa na questão dos exames que precisam ser feitos, né? Uma outra pergunta, Ricardo, que é dúvida também de quem é dono de negócio.
tem uma limitação de atendimento? Por exemplo, eu estou fazendo aqui uma contratação para fazer uma contratação para uma ação que eu vou fazer e eu preciso contratar, fazer exame admissional de 100 funcionários, por exemplo. Existe alguma limitação de atendimento da Gold Doctor ou não? Não existe limitação. O que pode acontecer é de esbarrarmos numa questão técnica, tá, Ed? Porque, assim, Hum, sabe que não é comum uma empresa contratar 100 exames de uma vez. Isso não é comum. tá. Isso só, eu te digo assim, na prática, com bastante propriedade, porque eu atuo no negócio de medicina do trabalho já praticamente há 20 anos. Isso só acontece, Ed, em casos, por exemplo, de empregos temporários. Eu vou te dar um exemplo. A, a, É a uma... Lacta é cliente da Proseg, um Hum, exemplo, tá? E aí, somente na época da Páscoa, eles contratam de 50 a 100 vendedores para colocar nos pontos de venda hum, da cidade. hum, E aí vem uma pessoa de fora, faz uma reserva no hotel, e aí eles nos contratam para fazer 100 exames em um dia. tá. Isso não é comum. Se for utilizar a nossa plataforma, pode ser que eles barrem uma questão técnica, porque a nossa plataforma não permite que o médico faça mais do que um atendimento a cada 30 minutos. Boa, boa você ter falado isso. Aham, Mas, porém, contudo, todavia, nada nos impede de ele mandar uma mensagem para a gente por tá. qualquer um dos nossos canais de comunicação, Uhum, e aí a gente ajusta isso internamente. A gente tá. contrata um médico internamente para fazer isso. Então, assim, sem nenhum problema. Então, respondendo a sua pergunta, existe limitação? Sim, se for um volume muito alto, que Grande. não é algo comum e de praxe. Aham. Mas para as demandas do dia a dia, que são comuns, que são normais, que são naturais, não existe nenhuma limitação. Tá. Porque uma empresa de 100 funcionários, de 200 funcionários, não vai fazer na prática mais do que 5, 10, 15 exames num dia. E se ela precisar de 5, 10, 15, ela vai entrar na plataforma, vai Vai fazer a solicitar, compra. e o Tá. vai lá vai matar numa paulada só os 15, os 20 e por aí vai. Agora, detalhe, você falou uma coisa interessante aí. Vai entrar na plataforma, vai preencher os dados lá, tal. Agora vamos falar de compra, né? A questão, a pessoa está entrando, eu sou empresário, quero admitir um funcionário. Aonde que eu entro? Como que funciona o meio de pagamento? E como é que funciona depois dali para frente? Como que é? Desenha esse roadmap para nós aí, essa linha aí. Vamos lá. O funcionário entra na plataforma, Na ele empresa, faz um. a empresa. Na verdade, um usuário vai operar. Então, o Isso. primeiro Tá. ponto, entra uma pessoa física, que seria um usuário, Da e faz um empresa. cadastro de usuário. Esse usuário pode cadastrar quantas empresas ele quiser, porque existem Top. pessoas de RH que cuidam de várias empresas. Então, o usuário cadastra uma, duas, três, a quantidade de empresas que ele quiser dentro da plataforma. Ele Ó, faz o cadastro da empresa, coloca as informações da empresa, nome da empresa, CNPJ. CNPJ, informações básicas da empresa. E aí ele vai contratar o exame. Primeiro ponto, ele escolhe o tipo de exame: admissional, demissional ou periódico. Escolhe o tipo de exame. Próximo step, ele vai colocar os dados do funcionário, o nome do completo do funcionário e o que é exigido por legislação, CPF, data de nascimento e o principal, a função do funcionário. Qual é a função do funcionário? Ele é recepcionista. Recepcionista, tipo de exame admissional, informações. Ele vai fazer o pagamento utilizando um cartão de crédito Ok. dentro da plataforma mesmo. Legal. Quando finalizar, ele vai receber um e-mail de boas-vindas imediatamente do médico já, com a assinatura eletrônica do médico, se identificando, falando: olha, eu sou o médico, doutor Rafael, estou aqui para me apresentar, Ó, estarei na sua empresa no dia tal, que é o dia que ele escolheu, e no dia do atendimento, o médico vai aparecer, fazer o atendimento e entregar o atestado em 5 minutos. esse trem é Esse é moderno o demais. processo do início ao fim. Uhum. Esse trem é moderno demais, viu, que você está falando. E o pai da Legal, criança. legal. E outra coisa, vai entrar, mas onde é que ele vai entrar? Na goldoctor.com.br, né? No site lá, faz o cadastro, preenche toda a parte lá e faz o cadastro dele, né? Você falou uma coisa interessante. Ou seja,
negócio de RH, que o cara cuida de várias empresas, né? Quem é dessa área profissional. Então, através de um único usuário, através de uma única pessoa, ela pode colocar quantas empresas ela quiser fazer a gestão. Então, imagina que eu sou um consultor de empresa e eu dou consultoria para 10 empresas. Se eu tomo conta dessas empresas, eu, EDI, posso entrar lá, fazer um cadastro único todo no meu nome, colocar essas empresas, fazer essa compra desse exame e executar meu serviço para essa empresa. Eu posso fazer isso. Isso é possível fazer pela GoDoctor. Com certeza, sem nenhum Legal, problema. Nenhum. legal. Terminando, vamos mais uma. Pergunte mais, né, Ricardo? Mas vamos lá, vamos pro próximo aqui. Tem que ficar claro para quem tá vendo aí, cara. Às vezes é dúvida que vai ajudar o pessoal aí. Contador. Vamos falar um pouquinho dos contadores agora. Você acha que os contadores poderiam ter a Gold Doctor? Porque, querendo ou não, cara, o início da jornada do funcionário começa no contador, ou abertura da empresa, contratação, tudo vai cair lá no colo do contador, digamos assim. Uhum. Você acredita que o contador poderia também se beneficiar com a Gold Doctor, usando a Gold Doctor como ferramenta de medicina do trabalho? Com absoluta certeza, o contador é o canal de, de junção entre nós, Gold Doctor, e o nosso cliente target. E nós temos, inclusive, um programa para contadores. Para quem entra lá no nosso site, só buscar lá, quero ser parceiro contador, sou um parceiro contador. Só buscar lá o botão de parceiro contador. Então, nós criamos um modelo de parceria com contadores, onde o contador, quando ele faz o cadastro conosco, ele cria um código de parceiro e quando ele indica o cliente dele para a Gold Doctor e pede para que o cliente coloque o código dele de parceiro, ele vai rentabilizar. Ele vai Legal, ganhar sobre todas as indicações que ele fizer com o código dele. Então, o contador, querendo ele ou não, ele vai indicar uma medicina do trabalho de qualquer forma para o cliente dele. Porque o cliente dele é a porta de entrada. Qual é o primeiro passo quando você vai empreender? Abrir uma empresa. Quem vai abrir sim, sua empresa? A contador. contabilidade. É, E a contabilidade vai te indicar e vai te dar todo o caminho, todo o trâmite de todo o processo legal. E quando vai contratar, geralmente as contabilidades indicam uma medicina do trabalho. Então, a contabilidade que indicar a Gold Doctor, primeiro, ela vai estar trazendo uma solução mais simples, mais igual, rápida mais e barato. mais eficiente para o cliente dele. Então, o contador está gerando valor para o cliente dele. Primeiro Uhum. ponto. Segundo ponto, ele pode rentabilizar com isso. Ele vai ganhar comissões por indicação da plataforma Go Doctor. E nós estamos preparados para isso e temos ferramenta para isso. Inclusive, quem desenvolveu ela é esse senhor que vos fala aí. Esse carequinha, senhor, gostei. Então, faz total sentido a parceria com a contabilidade. A Bacana. Go Doctor é uma ferramenta que ela precisa ainda ser descoberta pelos contadores como algo que vai trazer valor, Benefício, né? agregar valor ao serviço dele junto ao cliente dele. O cliente dele vai enxergar valor. Porque o cliente dele Legal. vai pensar, puxa vida, minha contabilidade está me indicando uma solução aqui que é matadora, muito eficiente, rápido, e ele vai enxergar isso como valor. É verdade. Galera, acessa lá, godoctor.med.br, tá tudo lá explicado no site, tá tudo explicadinho, nos mínimos detalhes para você que é dono do seu negócio aí, você quer melhorar essa parte dentro da sua empresa, que eu tenho certeza que tem hora que dá uns pega aí, viu? godoctor.med.br. Depois eu vou colocar aqui o endereço aqui do site. Ricardito, o que mais, meu irmão? O que mais que nós pode falar com esses donos aí de negócio, cara? Ué, sei lá, fica à vontade. Você que conduz, você que é o anfitrião, você que é o host. Cara, eu acho Precisamos assim, falar em Gold Doctor, podemos falar de empreendedorismo, podemos falar de também, negócios nos Estados Unidos, enfim. pois é, então. Nós vamos falar dos Estados Unidos também. Eu acho que é bacana a gente falar também por que que você está morando aí, né? Por que que você está aí? Tem uma empresa aqui, tem uma startup aqui no Brasil, estou morando nos Estados Unidos, né? Podemos falar disso também. Mas e a Go Doctor? Vamos só finalizar aqui a questão da Go Doctor. E o que que nós temos para o futuro? O que que você já imaginou? Você já idealizou o futuro? Você já pensou, cara, esse negócio aqui daqui uns anos vai estar bombando aí? O que que você imagina com a Go Doctor para frente? O Ed, eu sou suspeito para falar. Eu Né, sou não? muito. Eu sou suspeito para falar porque
Eu acho que qualquer pessoa que não fosse eu no meu lugar já teria desistido do projeto Gold Doctor. Com certeza. A Doctor é a menina dos meus olhos, é o projeto que pode mudar as nossas vidas. Eu acredito muito nesse projeto, porque, como eu lhe disse, de todos os meus negócios, de todos os meus pequenos negócios, esse é o único negócio escalável. Uhum, Então, esse é o único negócio que a gente tem condição de crescer de forma exponencial. E esse é o único negócio que não existe fronteira, inclusive internacional. uhum. Então, o que eu vislumbro para o futuro, para daqui 5 e 10 anos, é que a Gold Doctor seja descoberta e que a gente ganhe capilaridade em todo o Brasil. Legal. Para isso, precisa tracionar, validar mais a ferramenta, agregar mais valor, trazer mais resultado para encontrar um investidor Legal. que faça um investimento interessante para que a gente possa crescer em escala. Então, é isso que eu vislumbro para a Gold Doctor para os próximos anos. Show de bola, e tamo junto. Nosso time tá aí, não tá com a faca nos dentes, com sangue nos olhos, ninguém. Tá? Você sabe como é, que acontece nos bastidores, né? É, A giripoca pia e tem hora. eu honro muito as pessoas É, que legal, estão. Eu quero muito poder honrar e comemorar e celebrar muito com você, com a Michele, que está com a gente desde o legal, início também. A legal. Michele é uma pessoa fantástica, ela tem o mesmo nível de engajamento e de entusiasmo que nós. Eu acho assim, as pessoas certas estão nesse projeto. Verdade, Eu não tenho nenhuma, porque se não fossem as pessoas certas, muitos já teriam desistido no meio do caminho. verdade. Então, desde o início, vocês compraram. Então, meu amigo, nós vamos junto até o fim. Eu honro vocês e eu vou honrar vocês até o fim desse projeto. E eu espero muito daqui a alguns anos a gente ter razões de sobra para estar comemorando bastante. Show de bola. Vem o doutor Rafael agora também, né? Entrou aí agora há pouco tempo também, tá conosco. Exato. Gente Doutor Rafael, boníssima demais também, cara. Dr. Rafael entrou como advisor agora também, como sócio do Top. negócio e, mais uma vez, falando em honrar as pessoas, né? O Dr. Rafael é uma pessoa que também está no projeto Desde desde o lá de um, começo. É, conhece todos os processos, ele conhece todos os clientes verdade. de Uberlândia na palma da mão, ele já tem É, relacionamento com os clientes. Então, assim, o Dr. Rafael não poderia ficar fora do time de executivos da Gold Doctor também. E é outra pessoa que, se Deus quiser, também vai ter motivo de sobra para comemorar com a gente, para celebrar, porque eu quero muito poder honrar todos vocês que estiveram comigo nos momentos ruins. show de bola. Nos momentos. É verdade. Você é um espírito empreendedor. Então, agora eu vou dar finalizar aqui, vou falar uma coisa pra você. Na idade, quando você saiu do banco lá, você estava sendo era treinado para ser empreendedor, cabra. Você que não estava enxergando. Exatamente, exatamente. Papai do Você céu estava falou era para sendo você. treinado, rapaz. A veia empreendedora sua é nata, é do cara. Isso aí não tem jeito de tirar dele, não, bicho. Você é o cara, Não, nasce com isso. na verdade, quem tem CLT também, o Ed, também empreende. Não Sim, deixa de ser, nem todos, né? Tem gente que nem vai lá, todos. ponto na entrada, e se apitar o ponto da saída, solta o machado no ar. Não dá nem a É, última machada. é, desse jeito. Existem colaboradores e colaboradores. Tem aquele Aham. colaborador que tem a mente um pouco fechada, mas tem aquele colaborador que, apesar de ser CLT, ele empreende no negócio dele. Ele Tem um veste a espírito de camisa dono. de forma diferente, ele traz engajamento com o time, com a equipe. E eu sempre fui assim. Eu sempre fiz de forma diferente. Então, eu empreendi. Enquanto eu era CLT, eu também empreendi. A Sim. grande diferença é que eu empreendi e o dinheiro ia para o bolso do patrão, não ia para o meu. Agora vem para o meu. Essa é a Vai pro seu. diferença. É verdade, Por agora isso, você teve a liberdade. para empreender, Aham. porque essa é a grande diferença. Empreender é mágico. É Empreender verdade. é um bichinho que te pica e aí você não consegue soltar nunca mais. Não, tem jeito não, É, Ricardo. é É desse mágico. jeito. Galera, show de bola. Ó, bati esse papo nosso, top demais. Bati um papo aqui com o Ricardo. Ou seja, dono de negócio internacional lá em Boca Raton, na Flórida. Lá, esse carinha tá lá, ó. Ou seja, parceirão nosso. Papo massa demais falando da Gold Doctor. Depois vocês entram goldoctor.med.br. Meu irmão, muito obrigado pela sua participação aqui. E o Ricardo agora também se tornou um dos founders do Dono de Negócio, está comigo.
ele vai fazer parte desse projeto também, tá junto. Depois Tamo vocês vão junto. ver o que que vai acontecer. Vai ter a landing page própria da Gold Doctor dentro do projeto Dono de Negócio. E o que eu tenho para falar para você é o seguinte: eu estou trazendo pessoas boas, que têm negócios bons, para participar desse projeto para atender você. E o objetivo do Dono de Negócio nada mais é do que a gente conseguir criar uma comunidade saudável para a gente gerar negócio entre nós. Cara, porque você compra a Gold Doctor, eu compro, a Gold Doctor compra o serviço do outro, a Gold Doctor relaciona com outra empresa, com outro cara, e assim a gente consegue fortalecer essa classe nossa aqui, empreendedora nesse país aqui. Meu irmão, muito obrigado pela sua participação, viu? Imagina, eu que te agradeço. Uma honra para mim. Eu que te agradeço pela oportunidade, viu, Ed? Obrigado mesmo de coração. Beleza, valeu. Esse foi o podcast Dono de Negócio. Até a próxima. Abraço. Vamos. Abraço.